Para fazer a nossa margarida, vocês vão precisar do molde da margarida. Vocês vão precisar de bolinha de isopor. Essa aqui é de 20 milímetros, a bolinha que eu tô usando. A gente vai precisar do arame floral. Eu tô usando aqui um arame mais curtinho. Esse aqui é o 18 por 25. Vocês vão precisar de papel crepom italiano. E vocês vão precisar do papel crepom nacional, porque eu vou ensinar pra vocês duas maneiras de fazer a margarida, tá bom? Aqui eu vou usar o papel crepom nacional branco, ele é mais fininho e ele não estica, que nem o nosso papel crepom italiano, tá? Então o que a gente vai usar? Nacional e a gente vai usar o italiano também, tá bom? Primeiro a gente vai fazer então a margarida com papel crepom nacional. E aí depois, quando eu fizer as duas, vocês vão ver a diferença, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o nosso molde. A gente tem aqui o nosso molde. No nosso molde tem umas linhas aqui, tá vendo? Eu cortei ele bonitinho, mas não cortei aqui as linhas, tá, gente? Eu cortei só em volta dele, só a parte externa do molde. E aí a gente vai pegar o nosso papel crepom nacional e vai cortar uma tira dele, olha, exatamente da altura do nosso molde, tá vendo? Eu deixei até uma micro sobrinha, mas pode ser do mesmo tamanho que não tem problema. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai cortar, eu vou abrir essa faixa e vai cortar 3 vezes a largura do nosso molde. Isso está explicado no material didático, mas eu vou mostrar agora para vocês como. Então a gente tem aqui, ó, uma, pode até envolver em volta dele, ó, 2, 3. 3 vezes. E aí eu vou pegar e vou cortar aqui o excesso, tá? Eu vou pegar agora, vou prender tudo isso e vou deixar aqui de lado. Agora a gente vai fazer o miolo na nossa margarida. Então a gente tem a nossa bolinha de isopor de 20 milímetros, a gente tem aqui o nosso arame e eu vou furar o arame, a bolinha com arame, tá, gente? É só furar mesmo. Furei aqui a nossa bolinha, deixo passar um pouquinho e aí pra ficar bem presinho, olha, eu vou dobrar ele e vou dar uma enroladinha aqui no arame. É só pra ficar preso, tá, gente? Ó, ele vai ficar assim, olha. Tá? Aí agora a gente vai pegar um pedaço de papel crepom italiano amarelo. Pode ser o nacional também, tá? Eu vou esticar. A gente tem só um pedacinho aqui, ó. Um quadradinho. E aí a gente vai envolver essa bolinha com esse papel. Então o que a gente vai fazer? Bota um pouquinho de cola lá em cima, na bolinha. Bota lá um pouquinho de cola. Pega esse pedacinho de papel crepom, olha, eu botei lá em cima da bolinha e aí, olha, eu vou envolver essa bolinha com o papel. Aqui eu cortei muito grande, eu vou cortar esse excesso aqui, que a gente não precisa de excesso não, tá? Lá no material didático eu boto a medida certinha do papel pra vocês. Então, olha, eu só envolvi ele, tá, gente? Ó, não precisa ficar retinho não, não se preocupem com isso não, olha, envolvi ele. Tá lá um papel crepom em cima da bolinha, botei um pouquinho de cola para ele não sair do lugar e envolvi. Nessa hora, se você quiser pegar a sua tirinha de papel crepom verde, né, para fazer acabamento e botar aqui em volta para já ficar bonitinho, pode colocar, tá? Então, olha, a gente tem lá a nossa tira de papel, o papel crepom italiano verde que eu estiquei e a mesma coisa que nas outras flores, na diagonal, a gente vai até o final do nosso arame. Pronto, chegou no final, a gente corta o excesso, bota um pouquinho de cola e pronto. Então a gente tem aqui, olha, o nosso miolo da nossa margarida. Então eu tô aqui com o nosso molde da nossa margarida. Repara que aqui não tá cortado ainda. Eu tenho 3 camadas aqui, tá? Posiciona lá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse risco na vertical, tá? Então eu vou cortar todo o risco na vertical, toda ela. Só na vertical, tá, gente? Segura lá as 3 camadas e eu cortei. O que a gente faz agora, nesse momento? Eu vou tirar o molde fora. Eu continuo lá com o meu grampo segurando. Isso é pra segurar as camadas só, tá, gente? Se atrapalhar vocês, não precisa. Então eu tô com isso aqui agora, olha. Como se fosse uma franjinha. E agora eu seguro as 3 camadas e faço a curvinha da nossa margarida. É nesse momento, ó, que eu faço a curvinha, tá? Então vamos lá de novo, a gente segura as 3 camadinhas de papel e aí eu faço a curvinha. Não se preocupem em ficar exatamente igualzinhas umas das outras, entendeu? Se ficar uma mais pra cima, outra mais pra baixo, eu acho que isso dá um charme na flor. Então a gente vai fazer isso em todas elas, ó, de novo aqui, ó.
Essa aqui, por exemplo, ficou mais pontudinha. Entendeu por que eu mantenho esse grampo aqui? Porque aí ele mantém todas as camadas juntas. E aqui, a mesma coisa. Aonde tem a dobra, eu vou abrir agora pra vocês verem. A gente já vai abrir. E aí ficou assim, olha. Ele ficou como se fosse a nossa franjinha, só que com as pontinhas arredondadas, tá vendo? Aonde tem a dobra, elas ficam geminadas assim. Então a gente vai pegar agora a nossa tesoura e vai cortar. São duas emendas, tá vendo aqui, ó? Que ela ficou junta aqui. Então a gente pega e corta. Pronto, gente. Tá pronta a nossa flor, a nossa margarida. Nesse momento aqui, vocês podem ajeitar. Repara que aqui, olha, ele ficou bem quadradinho aqui, tá vendo? Eu não quero isso, eu quero que ela fique redondinha. Então, né, nesse momento, antes da gente colar ela, dá uma olhadinha, olha pra ver se tá tudo ok, se tá toda redondinha e pronto. O que a gente vai fazer agora, gente? Isso serve pra todas as flores contínuas que a gente vai fazer daqui pra frente, tá? Que eu vou ensinar outras depois. Então, a gente tem aqui uma tira. Eu vou botar ela em cima da mesa e eu vou com os meus dedos fazendo como se fosse um caminhozinho assim, tá? Uma sanfoninha, olha. Então eu pego meu dedo e a gente vai fazer uma sanfoninha. Eu vou fazer aqui, depois eu faço no close pra vocês verem melhor, tá bom? Então vamos lá. Dedos, ó, caminhozinho, ó. Eu vou fazendo assim. Pode amassar, não tem problema. Eu quero que amasse mesmo. Isso é pra facilitar na hora da gente enrolar em volta do nosso miolo. E olha, fica assim, tá? Ó. Eu fiz como se fosse uma sanfoninha. Então, de novo, a gente vai pegar a mão, tá lá esticado o nosso papel. Pega a mão e faz assim, ó, tipo como se fosse um caminhozinho, ó. E pode amassar bem aqui essa base, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Vou mostrar pra vocês, então, aqui de pertinho como é que a gente fez essa sanfoninha. Tá lá o nosso papel esticado. O que eu vou fazer com a minha mão? Vou fazer como se fosse assim, ó, um caminhozinho, tá, gente? Então, olha só, eu vou, ó, enrugando ela, tá vendo? Eu vou pegando ela e vou enrugando, fazendo essa sanfoninha, olha, pra ela ficar assim, tá? Então, olha só, a gente tem aqui o nosso miolo, a gente tem aqui as nossas pétalas que a gente fez aquela sanfoninha. E a gente vai botar agora aqui em volta do nosso miolo, tá? Então, olha aqui. A gente bota aqui com mais ou menos 1 polegar aqui de distância, né? Da bolinha pra baixo. E a gente vai, olha, enrolando e colocando. Enrolando e colocando. Por isso que eu falo pra vocês fazer aquela sanfoninha antes. Porque facilita muito nesse processo. E olha que linda que tá a nossa margarida. Aí agora a gente pega a nossa fita floral e coloca aqui, em volta. Então, a gente bota lá, posiciona a fita e vai, olha, enrolando e puxando aqui, ó. Enrolando e puxando. Na diagonal também, tá, gente? Então, ó, bem simples. A gente vai aqui, ó, com ela na diagonal, sempre com a fita floral na diagonal. Igualzinho a gente fez a tirinha de papel crepom. Eu vou, olha, colocar até o final. Pronto. E assim fica pronta a nossa margarida. Agora a gente pode dar com cuidado, porque o papel crepom nacional, ele é muito mais suave, ele é muito mais leve que o italiano, então ele rasga mais fácil também. Então a gente pode vir agora com o nosso polegar, olha, e dar uma ajeitadinha assim nele, pra ela ficar bem lindinha. E tá pronta a nossa margarida. Ai, arranquei uma pétala, gente, ó, pra vocês verem como ele é tão frágil. Não tem problema, tá? A gente, qualquer coisa, depois pode botar até uma outra ali coladinha. Nesse caso, não vai nem fazer diferença. Então, tá pronta a nossa margarida, tá vendo? Ela fica bem levinha. Eu acho ela bem linda. Agora, a gente vai fazer, então, a margarida com o papel crepom italiano. Qual é a diferença, gente? O papel crepom italiano, por ele ser mais grosso, a gente não consegue fazer a flor contínua com o papel crepom italiano porque ele fica grosseiro, não fica legal. Dá pra fazer, mas dá muito mais trabalho e não é legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar as 7 pétalas separadas da nossa margarida do papel italiano. Então, vocês vão cortar o molde, né? Eu vou fazer aqui de olho, porque eu já sei, mas vocês aí na casa de vocês, peguem o molde, cortem 7 pétalas. Então, a gente vai ter, olha, 7 pétalas da nossa margarida de papel crepom italiano, tá? Cortem todas elas.
Então, vocês têm aqui 7 pétalas de papel crepom italiano. E o processo do miolo é exatamente o mesmo, gente. A gente vai pegar lá uma bolinha, 20 milímetros, arame. A gente vai furar a nossa bolinha. Nossa, essa bolinha tá tão dura de furar. Ela não é tão dura assim normalmente não, gente. Acho que esses aqui eles capricharam. Então, a gente fura ela, transpassa. Olha aqui como é que tá. Bota pra baixo o arame. Dá aquela enroladinha no arame lá embaixo pra ficar tudo bem presinho. Ó, exatamente o mesmo processo. Vem com um pedacinho de papel crepom amarelo. Nesse caso aqui, como eu tô fazendo amarela, podia ser branco, né, o papel, pra dar um contraste maior. Então, coloca lá um pouquinho de cola. Cola nosso papel lá em cima. Abaixa. Corta o excesso. Mania que eu tenho de cortar isso com excesso. Cortem o excesso. Enrola lá. Tudo igual, tá, gente? Pega a nossa fitinha de papel crepom italiano verde e vamos colocar aqui pra fazer já esse acabamento aqui, tá? Pronto. Pedacinho de cola e pronto. O que a gente vai fazer agora, gente? Muito simples. A gente vai colar pétala por pétala, tá? Então, assim, mesma coisa. Cola na base da flor, da pétala, desculpa. Colou lá, botou a nossa cola na base. Vem aqui um pouquinho abaixo da bolinha, do pichilo, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tá a bolinha. Eu botei, assim, um dedinho abaixo. E a gente vai fazer isso com as 7 pétalas. Não precisa transpassar muito, a gente transpassa muito pouquinho, tá? Porque eu não quero que fique muito transpassado nesse caso, olha. Então ela fica assim, um do ladinho da outra mesmo. Então a gente dá uma leve transpassada lá na base, mas bem pouquinha, tá? E coloquem lá. Vamos colocando. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5, gente. Au! Ó, eu coloquei aqui 5 pétalas, as outras 2 eu vou colocar por fora, tá? Então, ó, já preencheu tudo com 5, aí eu vou botar uma aqui por fora, tá vendo? Entre uma e outra eu vou colocar essa aqui e essa outra eu vou colocar do outro lado. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso com todas elas. Eu vou fazer só em 2 aqui, pra dar um efeito diferente na nossa margarina. Então, dá assim, olha, ela ficou bem durinha pra cima, porque a gente não abriu esse papel, né? A gente simplesmente cortou as pétalas e colou aqui, olha, todas na mesma altura, tá? Ó, ficou assim. Aí agora a gente vem com o nosso polegar e vem, olha, dando uma aberturazinha nela. Eu vou fazendo esse movimento pra cima com o meu polegar. Então, olha aqui, de novo, vou pegar uma que esteja retinha. Tá vendo que ela tá reta? Então, ó, eu pego e, ó, tá? Só pra dar uma curvaturazinha nela. Aí a gente vai fazendo isso em todas elas. Adoro, gente. Essa aqui não ficou tão cheinha, porque a gente botou 7 pétalas. Mas eu gosto dela, assim, desse efeito dela. Mas vocês podem fazer outra. Olha que linda que ela fica, tá vendo? Ela fica toda abertinha. Bota uma mais pra fora, uma mais pra dentro. E se vocês quisessem, vocês poderiam... Deixa eu cortar um pouquinho essa aqui, ficou um pouco grande. E se vocês quisessem, vocês poderiam botar mais uma camadinha. Olha, essa daqui, por exemplo, eu botei mais uma camadinha por fora, tá? Essa aqui eu botei ela menorzinha, tá vendo? Que eu falo pra vocês de fazer umas maiores, umas menores. É isso, pra dar esse movimento. Então aqui, olha, eu tenho uma menor ainda. Eu fiz aqui uma bem pequenininha. Uma margarida pequenininha, tá vendo? Que ela é menor. Pra dar esse movimento na hora que a gente for montar as coisas. E tá pronta a nossa margarida de papel crepom italiano e de papel crepom nacional.